Você já parou para pensar no que realmente acontece quando fechamos os olhos pela última vez? E se eu dissesse que as maiores potências do século passado não só investigaram essa pergunta, mas encontraram respostas que preferiram esconder as sete chaves? Não se trata de ficção, nem de especulação barata. São documentos reais, arquivos que saíram das sombras após décadas trancados em cofres da KGB, revelando algo que vai abalar tudo o que você acredita sobre a morte. Esses papéis não falam de armas nem de estratégias militares. Falam de algo muito mais profundo, o que existe além do último suspiro. E o mais impressionante, tanto russos quanto americanos já sabiam. Sabiam que a consciência não se apaga com o coração, que há algo esperando do outro lado, algo que, quando descoberto, deixou até os agentes mais frios em completo silêncio. Agora esses segredos estão vindo à tona, e o que você vai descobrir aqui pode mudar para sempre a maneira como enxerga a vida e o que vem depois dela. Antes de prosseguirmos, dê um like nesse conteúdo. É assim que conseguimos levar adiante informações que tentaram calar por tanto tempo. Era madrugada quando um ex-agente da KGB, já com mais de 80 anos, decidiu romper o silêncio. Com as mãos trêmulas, entregou a um jornalista uma pasta empoeirada, marcada com um carimbo vermelho e a palavra cirílico N, cirílico E, cirílico R, cirílico A, cirílico Z, cirílico G, cirílico L, cirílico A, cirílico X, cirílico A, cirílico T. Dentro dela não havia planos de guerra, mas algo que parecia saído de um filme de terror, relatórios oficiais datados entre os anos 1960 e 1980, detalhando experimentos ultrassecretos conduzidos pela inteligência soviética. O objetivo, descobrir de uma vez por todas o que acontece depois que morremos. Não eram teorias vagas, eram relatos concretos. Soldados declarados clinicamente mortos em combate que, inexplicavelmente, voltavam à vida horas depois. Mas o mais assustador não era o retorno em si. Era o que eles contavam ter vivido enquanto estavam do outro lado. Muitos descreviam um lugar escuro, sem noção de tempo, onde algo ou alguém os observava. Outros ouviam vozes dizendo, ainda não é sua hora. Alguns viam figuras luminosas que os guiavam de volta ao corpo. Mas havia um detalhe ainda mais perturbador. Todos sentiam que tinham uma missão inacabada, como se a própria morte fosse apenas uma etapa em um sistema muito maior. Isso chamou a atenção da KGB. Eles começaram a suspeitar que a morte não era um fim, mas uma passagem. Um ponto de transição em um mecanismo que alguém ou algo parecia controlar, e foi então que os generais soviéticos decidiram agir. Os arquivos revelam que a KGB não se contentou em apenas espionar. Eles queriam abrir a porta entre os mundos e, se possível, decidir quem poderia atravessá-la. Os relatos de pessoas que voltaram da morte tinham algo em comum: a sensação de estar sendo observado, o contato com entidades desconhecidas e a certeza de que algo os havia impedido de seguir adiante. Com base nisso, a KGB autorizou um projeto secreto chamado internamente de Operação Porta Cinzenta. Um grupo seleto de neurocientistas, médicos militares e agentes de elite foi reunido em instalações subterrâneas na Sibéria, longe dos olhos do Ocidente. Os primeiros voluntários, soldados feridos em combate, homens que já haviam enfrentado traumas físicos e psicológicos extremos. Em sessões meticulosamente registradas, eles eram induzidos a estados de coma controlado, enquanto seus cérebros eram monitorados e bombardeados com estímulos sensoriais. Sons de baixa frequência, luzes estroboscópicas, imagens hipnóticas projetadas em capacetes visuais. A ideia era simples, mas aterradora: forçar a mente a cruzar os limites da consciência e capturar o exato momento em que o vazio era acessado. Os resultados foram chocantes. Alguns soldados gritavam antes de perder a consciência, dizendo que algo os puxava. Outros acordavam com os olhos arregalados, repetindo frases em línguas que nunca haviam aprendido. Mas os casos mais perturbadores envolviam prisioneiros usados como cobaias, que não voltavam ao normal. Ficavam dias olhando para o teto, murmurando coisas como "eles me viram" ou "eu não deveria ter voltado". Muitos desses documentos foram classificados como material sensível de natureza não física, um sinal de que nem os próprios cientistas entendiam o que estavam lidando. Foi então que algo maior entrou em cena. Em meados dos anos 1970, a CIA interceptou, por meio de agentes na Alemanha Oriental, um pacote contendo fragmentos de relatórios soviéticos. Ao analisá-los, os americanos ficaram em choque. Os documentos falavam de transições interdimensionais de consciência em ambiente controlado. Não era apenas uma teoria mística russa. Era um experimento real, com metodologia, gráficos neurológicos e depoimentos transcritos. A descoberta acendeu um alerta no alto escalão da inteligência americana. Eles entenderam imediatamente o que estava em jogo. Se a União Soviética conseguisse dominar o que acontece entre a vida e a morte, isso seria mais valioso do que qualquer bomba atômica. Em resposta, os Estados Unidos aceleraram projetos que até então eram considerados marginais, como o projeto Stargate, que usava médiums para espionagem psíquica, e o programa Gateway, focado na expansão da consciência.
mas foi a partir dos arquivos da KGB que os americanos perceberam que estavam atrasados. Relatórios internos da CIA mostram que, em segredo, eles montaram seu próprio grupo experimental. Usando veteranos traumatizados da Guerra do Vietnã, as condições eram semelhantes: isolamento sensorial extremo, privação de sono, indução de estados alterados com substâncias psicodélicas. Tudo documentado sob o codinome Beyond Zero. Os voluntários eram instruídos a registrar tudo o que vissem no limiar entre a vida e a morte, e o que eles descreveram era assustadoramente parecido com os relatos soviéticos: lugares sem tempo, vozes sem corpo, entidades observadoras. O mais impressionante, muitos deles repetiam frases idênticas às dos russos, palavra por palavra, mesmo sem nunca terem tido contato. Isso levou a CIA a tomar uma decisão drástica: classificar todas essas pesquisas como acesso reservado ultrassecreto e criar uma força-tarefa para investigar se estavam lidando com uma estrutura universal da consciência ou se havia algo ou alguém coordenando tudo por trás das cortinas. Com centenas de relatos semelhantes em mãos, tanto americanos quanto soviéticos chegaram à mesma conclusão inevitável. Não se tratava de alucinações aleatórias nem de delírios causados por trauma. Havia um padrão. Um conjunto de imagens, sensações e experiências que se repetiam de forma assustadoramente precisa entre pessoas que nunca haviam se conhecido. De culturas diferentes em lados opostos da cortina de ferro, mas que descreviam o mesmo outro lado. E isso levanta uma pergunta perturbadora: e se a morte não for o fim, mas apenas uma porta? Uma porta que alguém em algum lugar já está tentando controlar. De quase morte como pontes vivas, os pesquisadores aplicavam estímulos controlados, pulsos eletromagnéticos em frequências específicas, padrões sonoros modulados e até mesmo sequências de luz estroboscópica sincronizadas com ondas cerebrais. A ideia era simples: se aquela dimensão respondia a certos estímulos físicos, talvez fosse possível sintonizá-la como uma estação de rádio. E de fato, algo respondeu. Os primeiros sinais foram sutis. Voluntários em coma induzido começaram a murmurar frases em línguas desconhecidas, mas que, quando analisadas, revelavam estruturas gramaticais idênticas às encontradas em textos sumérios ou em registros de civilizações pré-colombianas. Em um caso documentado em um laboratório secreto no Cazaquistão, uma mulher de 34 anos, após ser exposta a uma combinação de campos magnéticos e sons subhertzianos, entrou em um estado de transe profundo e desenhou, em menos de 5 minutos, um símbolo complexo que só seria identificado anos depois. Uma representação exata de um glifo encontrado em uma tabuleta de argila datada de 3.200 AC. Descoberta em escavações na Mesopotâmia, o mais perturbador, ela nunca havia visto aquele símbolo antes, mas os resultados mais alarmantes vieram quando os pesquisadores tentaram inverter o processo. Em vez de apenas observar, decidiram enviar mensagens não com palavras, mas com padrões. Sequências matemáticas, equações físicas, até mesmo trechos de música clássica foram codificados em estímulos sensoriais e direcionados aos sujeitos em estado liminar. E então as respostas começaram a chegar, não em forma de voz, mas de sincronicidades. Voluntários relatavam sonhos recorrentes com números primos, despertavam com equações rabiscadas em seus braços, ou acordavam repetindo coordenadas geográficas que, quando verificadas, correspondiam a locais de importância arqueológica desconhecida. Em um dossiê da CIA, um agente descreveu um caso em que um homem, após uma sessão, passou a recitar uma sequência de números que, quando decodificada, revelou ser a fórmula exata para um composto químico desconhecido, uma molécula que só seria sintetizada em laboratório 10 anos depois. Foi nesse momento que os cientistas perceberam que não estavam apenas lidando com uma dimensão passiva. Havia algo ali que reagia, que aprendia e que, em alguns casos, parecia antecipar seus movimentos. Em um experimento conduzido em uma base subterrânea na Sibéria, uma equipe tentou estabelecer um diálogo usando um código binário simples, transmitido através de flashes de luz. Após a terceira sequência, os voluntários começaram a responder com padrões idênticos, mas invertidos. Como se algo do outro lado estivesse espelhando suas tentativas de comunicação. Quando os pesquisadores alteraram o ritmo, as respostas também mudaram, adaptando-se em tempo real. Um dos cientistas, em um relatório confidencial, escreveu: "Não estamos falando com uma inteligência, estamos falando com um espelho." E então vieram os visitantes. Não eram alucinações, não eram projeções da mente. Eram presenças físicas, ou pelo menos tão físicas quanto podiam ser em um estado entre a vida e a morte. Voluntários descreviam figuras que apareciam nos cantos dos quartos, mesmo com os olhos abertos. Outros relatavam mãos invisíveis tocando seus ombros durante as sessões, ou vozes sussurrando em seus ouvidos palavras que não pertenciam a nenhuma língua conhecida.
Em um caso registrado em um laboratório nos Estados Unidos, uma mulher afirmou ter visto uma entidade parada ao pé de sua cama, observando-a em silêncio. Quando ela perguntou o que queria, a figura respondeu não com som, mas com uma imagem mental, um círculo dividido em 3 partes, com um ponto no centro. O mesmo símbolo que, décadas depois, seria encontrado em um manuscrito medieval escondido em um mosteiro na Armênia, associado a rituais de passagem entre mundos. O mais assustador, porém, não eram as aparições em si, mas o que acontecia depois. Alguns voluntários começavam a exibir habilidades que não possuíam antes. Um homem, após uma sessão, passou a resolver equações complexas de física quântica sem nunca ter estudado o assunto. Uma mulher desenvolveu uma capacidade inexplicável de prever eventos com dias de antecedência, acertando detalhes que não poderiam ser deduzidos por lógica. E outros simplesmente mudavam, não em personalidade, mas em essência. Como se algo dentro deles tivesse sido reescrito. Foi quando os pesquisadores perceberam a verdadeira natureza do que estavam lidando. Aquela não era uma dimensão qualquer, era um sistema. Um mecanismo de processamento de consciências projetado para filtrar, modificar e, em alguns casos, substituir. E o mais aterrorizante, ele não estava lá por acaso, estava lá porque alguém o colocou lá. Ser deduzidos por lógica, e outros simplesmente mudavam, não em personalidade, mas em essência, como se algo dentro deles tivesse sido reescrito. Foi quando os pesquisadores perceberam a verdadeira natureza do que estavam lidando. Aquela não era uma dimensão qualquer, era um sistema. Um mecanismo de processamento de consciências projetado para filtrar, modificar e, em alguns casos, substituir. E o mais aterrorizante, ele não estava lá por acaso, estava lá porque alguém o colocou lá. Os experimentos avançaram sob sigilo absoluto. Em câmaras isoladas, voluntários eram submetidos a estados alterados de consciência, induzidos por compostos como tamina, LSD-25 e sombina oral. O ambiente era controlado ao extremo, ondas cerebrais monitoradas em tempo real, estímulos transcrânicos calibrados para provocar respostas específicas. As perguntas eram sempre as mesmas, repetidas como um mantra científico. Quem está aí? Qual é o propósito? Qual é o destino da consciência? E então as respostas começaram a surgir. Não eram alucinações. Eram palavras que brotavam espontaneamente, como se ditadas por uma voz que não pertencia a nenhum dos presentes. Em alguns casos, os sujeitos as escreviam de forma automática em línguas que nunca haviam estudado. As mensagens se repetiam, sinistras em sua uniformidade. Vocês não estão prontos. A verdade causaria colapso. A morte é apenas a primeira camada. Em um documento classificado como nível 5 de sigilo, um voluntário rabiscou a mesma frase em dezenas de idiomas, como se compelido por uma urgência que não era sua. O observador está entre vocês. Horas depois entrou em coma, nunca mais acordou. As agências negaram tudo. A CIA chamou de experimentos psicológicos inconclusivos. A KGB sequer comentou. Mas em 1993, um vazamento expôs fragmentos de uma gravação. Nela, a voz de um cientista russo trêmula sussurra: "Nós falamos com eles, e agora eles sabem que nós sabemos." Depois disso, o silêncio, nenhuma declaração oficial, nenhum relatório público. Apenas o eco daquela frase reverberando nos arquivos restritos. Para quem teve acesso a esses documentos, uma certeza se impôs. A consciência humana não é um fenômeno isolado. Ela faz parte de algo maior, uma estrutura inteligente, organizada, possivelmente vigiada. Se existe mesmo uma camada invisível entre a vida e a morte, um mecanismo que analisa, corrige e redireciona cada consciência após o fim, então todas as nossas certezas sobre livre-arbítrio, evolução e propósito desmoronam. Não é mais uma questão de fé. É um problema de engenharia da alma. E se, como sugerem os registros, cada morte é apenas uma etapa de um ciclo projetado, com limites pré-estabelecidos, objetivos ocultos e regras que nunca nos foram reveladas, então nossas escolhas talvez não sejam tão livres quanto imaginamos. Talvez estejamos presos a um script que não escrevemos. E a pergunta que não quer calar é quem ou o que está por trás disso. Seriam entidades ancestrais acompanhando a humanidade há milênios? Ou a própria consciência coletiva do planeta, tentando manter um equilíbrio que desconhecemos? Ou pior, e se tudo não passar de uma simulação, onde cada morte é apenas um reset de código? Os soviéticos chamavam esse sistema de a engrenagem do VL. Os americanos preferiam ambiente de filtragem consciencial. Nomes diferentes, mesma ideia, existe um mecanismo e você está dentro dele, mas nem tudo é sombra. Alguns dos que mergulharam mais fundo nessas experiências voltaram com mensagens que não eram ameaças, mas convites. Diziam que, apesar da vigilância, a consciência ainda pode crescer, ainda pode se libertar. A chave, segundo eles, está no despertar na consciência plena do próprio padrão enquanto se vive. Não é coincidência que todas as tradições espirituais do mundo falem em acordar dentro da realidade. Talvez a única forma de escapar do ciclo seja justamente essa, parar de viver como se tudo fosse normal.
Olhar para a própria existência com a coragem de quem sabe que está sendo observado, mas ainda assim escolhe agir com lucidez. Porque se há um sistema, sempre há uma brecha. E essa brecha pode estar na forma como você decide pensar, sentir e existir aqui e agora. Depois de mergulhar nesses arquivos, nessas teorias e nesses relatos que desafiam tudo o que acreditávamos saber, uma pergunta inevitável surge. E agora? O que eu faço com isso? A resposta é mais simples e mais poderosa do que parece, porque despertar não é sobre descobrir segredos ocultos, é sobre observar a própria vida como quem já sabe que existe algo além. É parar de viver no piloto automático. É questionar porque repito os mesmos padrões, porque certas coisas me puxam para baixo como se não fossem minhas. Talvez o sistema funcione exatamente assim, nos distraindo com o barulho da rotina para que nunca paremos para perceber que entre os pensamentos no silêncio está a brecha. Por isso, hoje, antes de dormir, faça um exercício. Desligue tudo. Sente-se em silêncio por 5 minutos. Feche os olhos e pergunte em voz baixa: quem está observando meus pensamentos agora? Não espere uma resposta imediata, mas continue fazendo isso dia após dia. Aos poucos você começará a notar algo em si que nunca nasceu e que nunca morrerá. E talvez, apenas talvez, seja essa parte que o sistema não consegue capturar. Se isso tocou você, não deixe que seja apenas mais uma curiosidade passageira. Compartilhe, reflita. E, acima de tudo, assista ao próximo vídeo que preparei aqui ao lado, porque se russos e americanos estavam tão desesperados para entender o que acontece depois da morte, talvez você deva estar ainda mais interessado em descobrir o que está acontecendo agora dentro de você.